Olá família, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do dízimo. Eu não sei se você já percebeu a proposta desse canal, mas aqui nós vamos estudar a Bíblia verso por verso para descobrir a verdade por trás de determinados assuntos. Hoje nós vamos falar a respeito do dízimo. Então, a proposta aqui no vídeo de hoje, nós venhamos a responder perguntas se porventura o dízimo é lícito nos dias de hoje, se devemos devolver, se devemos pagar, se porventura deve ser em alimento, deve ser em dinheiro, o que acontece se não devolvermos o dízimo. Obviamente, cada igreja, cada denominação tem a sua linha de crença, mas nós vamos ver hoje na Bíblia o que de fato a Bíblia diz a respeito do assunto. Tá bom? Então, se prepare, já deixa a sua inscrição garantida aqui no canal, ative o sininho, toda semana nós vamos abordar um assunto desse gênero e vamos logo para o estudo. E eu já quero adiantar para você, nós vamos estudar a Bíblia. Não é um sermão, não é uma pregação, é um estudo. Então nós vamos ler muito. Então vem comigo, vamos para o primeiro verso para nós começarmos esse estudo de hoje. Aqui em Gênesis, no capítulo 14, dos versos 18 ao 20, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Bem, nós já vamos começar olhando esse verso na seguinte perspectiva. Abraão, considerado o pai da fé e o patriarca da nação de Israel, porque para ele foi feita a promessa de uma nação a qual traria a representatividade de Deus à raça humana. Então, nesse momento da história, não existia ainda levitas, não existia a nação de Israel, não existia Jacó, Davi, nada disso. Nós estamos falando lá do início. E aqui, nesta passagem, é a primeira vez que nós lemos a respeito de dízimo. É a primeira vez. Antes disso daqui, não temos nenhum relato. Então essa é a primeira passagem que fala a respeito de dízimo. E aí nós vamos estudar ela, vai surgir algumas dúvidas e nós vamos estudar também os outros versos que falam a respeito dessas dúvidas que vão surgir. Mas olha que situação interessante. Abraão havia vencido uma guerra. E agora, se você ler os versos anteriores, você vai ver que apareceu um rei para ele. E ali ele teve um diálogo, teve uma interatividade, mas fala-se nada a respeito de dízimo e de bens. Logo em seguida fala de Melquisedeque. Curiosamente que a Bíblia não fala muito a respeito de Melquisedeque. Nós temos esse relato e temos posteriormente no livro de Hebreus, que nós vamos ler daqui a pouco. Então aqui, quando fala-se de Melquisedeque, é curioso porque aqui é dito que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas espera aí. Se não existia a nação de Israel, se não existia o templo pelo qual Deus se manifestava à raça humana, se não existia levitas e nem sacerdotes, como assim Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo? Aqui nós já observamos que Melquisedeque era uma pessoa, um ser que apareceu na história, de fato diferente de qualquer ser humano. Então, diante disso, nós já vemos uma exclusividade totalmente distinta de qualquer outro rei. E uma curiosidade, quando fala rei de Salém, Salém era antecessor à capital de Israel, Jerusalém, e significa paz, tá? Só um parêntese. Mas fato é que quando ele chega até Abraão, ele já chega abençoando Abraão e se identificando na condição de sacerdote do Deus Altíssimo, dizendo que Deus era o possuidor de céus e da terra
e bendito seja o nome de Deus. Em seguida, Abraão lhe concede os dízimos. Agora, a primeira coisa que nós precisamos identificar, e assim, não sei se você me conhece há muito tempo, mas eu conflito sim o que as igrejas, pessoas, a cultura, a tradição diz com aquilo que a Bíblia diz. Aqui nós temos um ato totalmente voluntário de Abraão. Diante da presença de um sacerdote do Deus Altíssimo, de um representante de Deus na presença de Abraão, Abraão lhe ofertou o dízimo de tudo aquilo que ele havia possuído da guerra. Ou seja, a primeira coisa que nós vemos aqui, uma ação voluntária. O primeiro dízimo que nós temos, relato histórico e bíblico, foi uma ação voluntária. Deus não exigiu isso de Abraão, tampouco Melquisedeque exigiu isso de Abraão. Foi uma ação voluntária. Ele chegou, se manifestou, se identificou como sacerdote do Deus Altíssimo, a quem havia entregue os inimigos de Abraão em suas mãos, e Abraão voluntariamente deu-lhe o dízimo de tudo que tinha ali. Tranquilo até aqui, né? Mas quando nós falamos acerca de Melquisedeque, aí é curioso porque nós trouxemos uma questão, como eu falei para você, totalmente distinta de alguém que surgiu ali. Porque nós não temos relato de outros sacerdotes de Deus fora da nação de Israel. E nós temos a questão de Melquisedeque. Agora, no livro de Hebreus, traz um relato curioso a respeito de Melquisedeque. Eu vou colocar aqui para nós fazermos a leitura. Olha só o que é dito em Hebreus no capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Espera aqui. Aqui está dizendo que na história não tem nada acerca da genealogia de Melquisedeque. Nem de quando ele nasceu, nem de quando ele morreu. Nem de quem ele era filho e nem de quem ele se tornou pai. E aí agora aqui ele sugere o seguinte, que ele foi feito neste momento, nesse episódio, semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Cristo. E isso se confirma nas palavras seguintes, quando ele diz assim, e permanece sacerdote para sempre. Mas olha só como é que continua essa narrativa. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então presta atenção. O que nós temos aqui identificado? Primeiro que nessas palavras se confirma algo que nós vamos estudar. Os levitas foram instituídos por Deus para receber dízimos de seus irmãos. Tranquilo até aqui. Foi uma instituição que Deus fez a uma classe, a uma família, a uma tribo, de receber os dízimos, e daqui a pouco nós vamos dizer para quê e como que era isso, de receber dízimos aqui na terra, tá?
Na humanidade havia pessoas eleitas para isso, da família de Levi, descendente de Abraão. Entretanto, o que chama atenção aqui é que Melquisedeque não era qualquer um. Como é dito, ele era maior que Abraão e maior do que os levitas. Aqui é dito, inclusive, e sugere que Melquisedeque era de fato Cristo que estava ali. Porque agora demonstra que ele era sim maior, demonstra que ele é semelhante ao Filho do Homem, demonstra que ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia alguma, não se traz retrato ou relatos de quando ele nasceu, nem de quando ele morreu, e pelo contrário, que ele é sacerdote para todo sempre. E aí é dito que a este, o qual é maior que Abraão, que é maior que os levitas, Abraão concedeu dízimo a ele. Está percebendo? Então aqui nós temos uma narrativa identificando que o menor é abençoado pelo maior. E neste caso, Melquisedeque era bem superior à nação de Israel, a todo o sistema de dízimos ali instituídos. Tranquilo até aqui? Então a primeira narrativa que nós temos de relato de dízimo, de devolução de dízimo, de pagamento de dízimo, é uma ação voluntária de Abraão diante de alguém que se apresenta como sacerdote de Deus, como agora quando nós identificamos aqui em Hebreus como sendo o próprio Cristo, rei de Salém, o qual recebe os dízimos de Abraão e abençoa Abraão. E aqui é legal porque Paulo ele discorre acerca disso, né? Deixando bem claro, fala assim, olha, aquele a quem recebe dízimos de toda a humanidade, que foi o pai, né, de Levi, o pai não, né, porque Abraão teve outros filhos até chegar em Levi, mas Abraão sendo pai de Israel, ele de fato pagou o dízimo, ele devolveu o dízimo, tá percebendo? Mas olha que interessante, aqui nós também não vemos nenhuma ordem expressa. O que tem nesse contexto de Hebreus é a pessoa de Cristo. Então aqui quando está discorrendo aos hebreus a pessoa de Cristo, o papel de Cristo na humanidade, na história de Israel, faz menção da aparição dele na pessoa de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque todo mundo conhecia, mas não sabiam quem era Cristo. Agora ele junta as duas coisas, mostrando que todas as características acerca de Melquisedeque se encaixam justamente na pessoa de Cristo. Legal isso, né? E é fantástico como a Bíblia ela se intercala. Agora, vamos ver a respeito dos dízimos. Quando surgiu a lei dos dízimos de fato? Eu vou colocar aqui. A lei dos dízimos, nós podemos ler a respeito em Deuteronômio, no capítulo 14. Olha o que diz aqui. Quando fala acerca dos levitas, né, e de como eles viveriam, traz essa narrativa acerca dos dízimos, que diz bem assim: certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que a cada ano se recolher do campo. Ou seja, de tudo que for produzido na terra que Deus concedeu à nação de Israel como herança, o dízimo seria retirado. Correto? Mas o que seria feito com esse dízimo? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Olha que situação interessante. Aqui nós já começamos a ver que de tudo que fosse produzido na terra que Deus deu por herança à nação de Israel, deveria ser retirado o dízimo. Mas o que deveria ser feito com esse dízimo? Esse dízimo deveria ser servido em prol da própria pessoa. Só que é curioso porque ali diz que deveria se comer os dízimos do grão, do azeite, de tudo, dos animais, para que aprendesse a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Mas presta atenção, quem é a pessoa que consegue, diante de um campo, de uma fazenda,
ter uma produção ali de toneladas de grãos, conseguir comer o dízimo de tudo aquilo. Não consegue, não é verdade? E ali quando faz essa chamada para aprender a temer ao Senhor, porque aquilo deveria ser repartido, para que ele cumprisse o propósito do dízimo, ele deveria chamar pessoas e compartilhar daquilo. Automaticamente você está vendo aqui a geração, na verdade a formação de uma cerimônia, de uma festa. Pensa o seguinte, naquela época, você tinha lá seu campo, suas fazendas, suas criações. E aí todo ano você tirava o dízimo de tudo aquilo. Então você tinha muita coisa para se alimentar, muito ao que festejar, né, e celebrar a Deus. Como você tinha que consumir o dízimo, e sozinho você não dava conta, então agora você estendia isso a todos os tipos de pessoas. Quer seja amigos, vizinhos, parentes, os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, a todos. Você precisava consumir aquilo como uma prova, uma celebração daquilo que Deus havia dado a você. Só que pera lá, antes da gente terminar essa formação, essa interpretação do texto, vamos continuar lendo para ver o que mais que ele diz. E quando... e lembrando, né? E você tinha que escolher um lugar. Deus conduzia você a um lugar para que você celebrasse isso, tá bom? E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, e por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, antes de eu ler o porém, vamos ver se você entendeu. Você mora numa fazenda e Deus instituiu que você deveria ir até uma cidade determinada e lá celebrar, né, o dízimo de todas as coisas que o Senhor teu Deus te deu. Mas é muito longe para você levar grãos, os animais e tudo. Então o que é que você faz? Você vende e pega o dinheiro. Chegando no local que Deus designou, ali você compraria de tudo que representasse, né, o dízimo daquele dinheiro que você tinha. E então ali você celebraria essa situação. E é curioso porque trata-se realmente de um reconhecimento, de festa, de uma celebração, porque diz assim, olha, faça com tudo que a tua alma desejar, desde alimento a bebidas. Só que presta atenção, vamos tomar cuidado quando diz respeito à bebida forte. Vamos lembrar o que a Bíblia fala sobre embriaguez, tá bom? Então, vamos ver essa diferenciação, tá? Aqui não está falando de cachaça, pinga, essas coisas não. Está falando de bebidas fortes. Normalmente bebidas fortes eram vinhos, tá? Mas vamos lá. E alegra-te tu e a tua casa. Agora entra o porém. Olha o porém. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois ele não tem parte nem herança contigo. Olha que interessante. Por que fala do levita que está às tuas portas? Porque os levitas, eles cumpriam um papel sacerdotal na nação de Israel. Eles foram instituídos por Deus para um papel a ser desempenhado. E por causa disso, eles não eram herdeiros da terra. Ou seja, os levitas eles não cultivavam animais, eles não plantavam, eles não colhiam, eles não teciam serviços braçais. Então os levitas cuidavam daquilo que era sacerdócio de Deus. Eles cuidavam do que era o ministério do templo. E por isso eles não eram herdeiros. E agora o que é dito aqui é o seguinte: toda casa, de fato, ele tinha necessidade de um levita, de alguém que ministrava a favor dele no templo. E agora que é dito, olha, você vai celebrar, mas você não esqueça do levita da tua porta para dentro. Se porventura você não tinha um levita, né, que habitasse contigo, que levasse em conta aqueles que ministravam no santuário. E aí sim você precisava lembrar deles. E aí olha o que é dito logo em seguida. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas.
então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então presta atenção. Quando chegava no terceiro ano, você não ia celebrar da mesma forma que antes. Você não iria agora se deliciar da dízima de tudo que você produziu e chamar algumas pessoas. Mas agora toda a dízima daquilo que você produziu seria concedida a outras pessoas. E aí quando fala estas pessoas, são classes específicas. Agora fala dos levitas, porque eles não tinham parte nem herança, tá, com a nação de Israel. Quando fala do estrangeiro, é interessante porque o estrangeiro nós também podemos traduzir por pobre. Porque o estrangeiro, ele não tinha também herança na nação de Israel. Ele não tinha terra. Então ele não tinha habitação, ele não tinha onde morar. O que hoje para nós é considerado o pobre. Aí fala do órfão, ou seja, das crianças, né, que são abandonadas também sem uma herança, porque não tem pai, não tem mãe. E falam-se das viúvas, aquelas que perderam o provedor da casa, né, no caso o marido. E então a essas pessoas agora você iria fartá-las de alimento, a fim de que Deus fosse honrado e dessa maneira ele viesse então a abençoar toda a obra que a tua mão fizer. Quando nós vemos isso acontecer, nós percebemos que existe aí algumas diferenças, né, acerca do conceito que nós aprendemos de dízimo. E eu quero mais uma vez reforçar uma coisa. Nós estamos estudando a Bíblia. Existem muitas pessoas que em torno disso argumentam assim: Diego, todo mundo sabe que tem que devolver. Todo mundo. Eu não estou falando de todo mundo sabe, eu estou falando que a Bíblia diz. Talvez você nunca parou para estudar a respeito disso. Talvez você se deixou levar por pregações belíssimas, com história de pessoas que multiplicaram seus bens porque devolveram dízimo, ou apelos emocionais de pessoas que estavam no leito de morte, mas aí ele era pactuante. E aí... Então presta atenção, nós estamos indo para a Bíblia, tá? Nós estamos indo para a origem de tudo, nós estamos indo para a letra de tudo. E é nisso que nós vamos nos pautar. Então, aqui em Deuteronômio, nós temos toda a narrativa acerca da lei do dízimo. Dela sendo por 2 anos celebrada em casa, como uma grande festa da dízima de tudo aquilo que Deus lhe concedeu, envolvendo pessoas próximas, para que você cumprisse esse propósito. E nós temos no terceiro ano isso sendo concedido a terceiros, que a Bíblia identificou: levitas, pobres, órfãos, viúvas, né, ou estrangeiros, né, no lugar dos pobres. Tá percebendo? Só que aí tem uma questão. Hoje, praticamente todas as igrejas, elas recebem os dízimos porque afirmam que a igreja é o santuário de Deus, a casa de Deus, e que hoje pastores, bispos, padres, apóstolos, discípulos, obreiros, eles são levitas. Mas espera lá. Vamos ler na Bíblia o que fala acerca dos levitas e como deveria funcionar essa situação para os levitas, tá? Vamos entender isso. Então vamos agora para a próxima leitura. Eu vou colocar aqui. Vamos para a próxima leitura em Números, no capítulo 18, do verso 21 a 24, que diz assim: E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Ou seja, dessa parte dos dízimos, tudo que diz respeito a Israel deveria ser conduzido aos levitas. Mas também pobres, viúvas e órfãos, né, estrangeiros. Tranquilo. E por que isso? Pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então, pera lá. Os levitas recebiam o dízimo por quê? Vamos identificar aqui 2 razões. Primeiro, porque eles não tinham parte na herança. O que era a parte da herança?
ter uma terra, ter bens, ter carro, ter casa, ter as regalias e benefícios que toda a nação de Israel tinha, tá? Então, primeira coisa pela razão da qual eles recebiam dízimo era por isso. Então, tudo que a nação de Israel arrecadava e que se produzia dízimo deveria ser levado aos levitas. E eles tinham esse direito por causa do papel que eles desempenhavam. E porque eles não tinham herança de usufruir, vamos colocar assim, da vida, como a nação de Israel tinha. Tranquilo. Essa é a primeira razão pela qual os levitas recebiam dízimo. A segunda razão é porque eles levavam sobre si o pecado da nação de Israel. Calma lá. Você já ouviu essa expressão, levar o pecado sobre si? Parece que tem alguém, né? Lá no livro de Isaías, né? Que fala que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Pois bem, exatamente, o papel de Cristo. E os levitas eram sacerdotes, então eles tinham que manter a vida deles em consagração constante, a fim de que eles pudessem ministrar a favor da nação de Israel. Então toda vez que um levita eles entravam dentro do santuário, levando sangue de pecado de outras pessoas da nação de Israel, eles colocavam a própria vida em risco. Porque se eles não fossem aceitos por Deus, eles eram fulminados lá dentro. E por isso é dito que, por causa dos levitas, os próprios da nação de Israel não precisavam levar o pecado sobre si até lá, porque os levitas levavam. Só que agora aqui nós temos uma situação muito delicada. Primeiro, para se ter esse direito, precisava abdicar-se de todos os benefícios que os teus irmãos tinham na nação de Israel e precisavam levar sobre si os pecados deles. Este era o papel do levita que tinha o direito dos dízimos. Eu já quero lançar uma pergunta que eu vou responder à base bíblica mais para frente. Os que hoje se dizem levitas, eles cumprem esse papel? Porque até onde eu saiba, quem levou sobre si e leva sobre si hoje os nossos pecados não são mais os levitas, mas é Cristo. Assim sendo, os que hoje ministram em quê? De que forma? Está em harmonia com o que a Bíblia pede? E aquilo que eles recebem, como que eles aplicam? Porque hoje é possível você ver muitos que se dizem levitas, mas que possuem empresas, possuem casas, possuem bens e comem o melhor dessa terra, muito melhor do que os seus irmãos. Você está percebendo que agora já não começa a fazer muita coerência? Mas calma, eu estou trazendo uma interpretação minha, eu quero deixar a Bíblia falar, tá? Vamos dar sequência. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Sabe uma coisa que eu acho interessantíssimo frisar aqui? Quando fala que esta lei acerca dos levitas, que envolva o ministério do tabernáculo, que envolva levar sobre si a sua iniquidade, significa, quando fala que isso é estatuto perpétuo, significa que isso nunca mudaria. Esta lei nunca sofreria alteração. O que acontece, na verdade, é que ninguém, além de Cristo, teria o poder de levar sobre si os pecados de outrem. E não haveria na face da terra nenhuma nova instituição que se comparasse à dos levitas, porque esta do levita é estatuto perpétuo e Deus não muda. Então presta atenção. Se porventura você devolve ou você paga os teus dízimos a quem se diz levita, saiba que esse suposto ministério de quem assim afirma não está em harmonia com a Bíblia. Não está em harmonia com o que a lei dos levitas dizem, tá? Porque esse estatuto é perpétuo e ele não muda. Tá percebendo?
A grande diferença é que nós tivemos Cristo antes dos levitas, lá no episódio de Melquisedeque, nós tivemos os levitas e depois nós tivemos novamente Cristo. Mas calma, nós vamos fundamentar tudo isso na Bíblia. Vamos continuar a leitura. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Agora, vamos perceber uma coisa. Se todos esses dízimos de alimentos, essas coisas eram levadas aos levitas, por que então eles não poderiam ter bens, essas coisas? Mas o que era feito com isso? Eles comiam de tudo isso? É por isso que Eli era tão gordo assim, conforme a Bíblia diz, porque ele era um levita, era um sacerdote, e a Bíblia fala que ele era o pior que teve, e inclusive morreu caindo de uma cadeira, tão gordo que era. Mas e aí? Será que era isso? Você já viu em outra passagem bíblica, quando fala assim, trazeis os dízimos à casa do Senhor para que não falte alimento? Porque a ideia da proposta de trazer tudo aos levitas é que eles pudessem sim comer bem e muito bem. Viveriam bem nesse quesito. Mas, como era o dízimo de toda a nação, obviamente, todos os necessitados, os famintos, os pobres, os órfãos, as viúvas que precisassem de alimentos, ao irem até o santuário, eles pudessem encontrar por meio de um levita. Que o levita pudesse pegar e falar assim, olha, tem mantimento sim para você, está aqui, sirva-se, farta-se. Ou seja, os levitas eles recolhiam tudo, eles poderiam consumir tudo, entretanto não davam conta, porque eram muitas coisas, né? Era o dízimo de uma nação inteira produzindo, mas isso tinha um propósito. Eles comeriam o quanto quisessem até se fartar, mas tudo que sobrava não era vendido, comercializado para que eles se enriquecessem, mas era concedido a todos aqueles que precisassem. Bacana isso, né? Mas vamos dar sequência. Aqui nós vimos esse papel se cumprindo. Quando eu falei de Jesus, ele veio depois dos levitas, é importante nós lembrarmos que a Bíblia diz que Jesus, lá em Hebreus, fala assim que ele é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus, no que foi falado de Melquisedeque, ele é o nosso sacerdote. A Bíblia diz que Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi a água da vida. A Bíblia diz que Jesus foi o pão que desceu do céu. A Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus era o intercessor. Jesus era a Shekinah, o Emanuel, Deus conosco. Todo o ministério do santuário sacerdotal se concentra na pessoa de Cristo. Quando Cristo vem a esse mundo, de fato, ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para tomar para si aquilo que o pecado tomou de Deus. Então agora o homem, para se chegar a Deus, tinha que passar por um outro homem, pelos levitas. E nós sabemos ao longo da história que se corrompeu esse ministério, a ponto de que quando Cristo vem, ele cumpre tudo à risca. E agora ele toma para si novamente o sacerdócio do mundo, do universo. E é por isso que ninguém chega ao Pai senão por ele, senão por Cristo. É lindo isso, né? Mas calma lá. Agora, tem muitas pessoas que dizem assim, tá, Diego, você explicou no Antigo Testamento, mas nós estamos hoje sobre uma nova aliança. E na nova aliança, o que acontece? Antes, eu quero dizer para você o seguinte. Existem muitas, mas muitas igrejas que têm muitas confusões em relação à velha e nova aliança. E explico. Porque quando olha para a velha aliança, percebe algumas coisas obsoletas e que seriam difíceis de serem aplicadas e vividas nos dias de hoje. E aí dizem assim, olha, a velha aliança não é mais válida. Agora o que vale é a nova aliança. Mas aí, quando você olha para os dízimos, a base dele é da velha aliança. Mas aí a gente traz. Quando você olha os 10 mandamentos e você tem lá o sábado como quarto mandamento, olha-se e diz assim, poxa, mas isso é da velha aliança. E aí, para os dias de hoje,
Não convém a guarda do sábado. Quando você vai para o regime alimentar de animais imundos e apropriados para o consumo, a gente olha para aqui e fala, não, mas aquilo é da antiga aliança. Então parece que tudo que é aquilo que é difícil de ser aplicado hoje, que a origem é da antiga aliança, a maioria das igrejas ignora. Quando fala-se de dízimo, de receita, e a base é lá na antiga aliança, aí é ok. Então presta atenção, eu não estou falando, e eu particularmente creio, quando você estuda o livro do Apocalipse principalmente, que toda a base bíblica se dá sobre duas alianças. Sobre duas, a primeira e a segunda. E entenda que a segunda nada mais é do que a confirmação da primeira, na pessoa de Cristo. Enquanto a primeira aliança, você pode ver isso quando Deus concede as tábuas do mandamento, as tábuas da aliança à nação de Israel, você percebe que eles celebram aquela aliança por meio de sangue. Quando Cristo vem, ele renova essa aliança, mas agora com o próprio sangue dele. Então não tem como você fundamentar a nova aliança ignorando a primeira. Está percebendo? Não tem. Por isso que nós precisamos trabalhar com as duas. Então, se existem tantas coisas como regime alimentar, sábado e tantos outros aspectos que são tragos na primeira, na antiga aliança, eu também preciso trazer o dízimo. Mas nós já vimos como era a devolução ou o pagamento do dízimo na antiga aliança e nós já percebemos que é muito diferente do que é praticado hoje, supostamente sobre a nova aliança. Então nós vamos ver o que de fato mudou na nova aliança e verificar se está em harmonia com o que hoje nós vemos nas igrejas, no mundo cristão em geral, tá bom? Vamos fazer a leitura então. Agora nós vamos para o livro de deixa eu ver. Nós lemos Números. Ah, sim. Vamos colocar o texto correto, né? Aqui. Olha o que é dito em 1 Coríntios no capítulo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aqui nós temos um exemplo. Paulo aqui ele está num contexto que ele requisitava recursos e algumas pessoas para lhe auxiliar na obra. E aqui ele usa esse exemplo, porque se na lei dizia que o animal que estava ali debulhando, né, que estava debulhando, ele poderia sim se alimentar daquilo, quanto mais nós, quanto mais aqueles que vivem do Evangelho não podem se beneficiar do Evangelho. Olha que curioso. E ele continua o argumento dele. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais ou as materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Aqui ele está falando o seguinte: se aqueles que ministram a teu favor, a favor da tua família, espiritualmente, porventura eles não podem colher nenhum fruto material disso? E aí ele diz, se outros exercem esse poder, quais outros? Quanto que você paga de imposto, por exemplo? O Estado, ele te oferece um benefício que nem se compara àqueles que ministram espiritualmente por ti, e eles gozam desse benefício. Mas e aqueles que fazem espiritualmente? Acaso não teriam esses também o direito? Essa é a linha de pensamento dele. E aí ele continua dizendo, mas nós não usamos deste direito.
Você ouviu? A princípio ele diz que seria sim, normal e aceitável que se impusesse cargas materiais sobre aqueles que são beneficiados daquilo que nós oferecemos espiritualmente. Mas ele diz, mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Presta atenção. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, por mais que fosse aceitável, por mais que nós fôssemos nos basear na lei daqueles que trabalham e tinham o direito de comer do seu trabalho, dos animais que debulhavam e tinham o direito de comer daquilo, ele diz assim, olha, aqueles que ministram no mundo espiritual, eles têm sim, sabe, por associação de lei, eles possuiriam sim o direito de se beneficiar disso. Entretanto, ele diz assim, olha, mas nós não fazemos isso. Por quê? Para não criar impedimentos ao Evangelho. Quando eu digo para você que você só pode receber o Evangelho proveniente de um pagamento, eu estou colocando um impedimento nisso. E olha, diante disso é importantíssimo eu passar para vocês uma filosofia que nós temos. Porque quem talvez me conheça de outro canal, eu sou instrutor do Manual do Casamento. E lá no canal do Manual do Casamento nós temos um programa de restauração pessoal e matrimonial chamado Meu Deserto. E este é um programa pago. É um programa pago, porque nós temos equipe, nós temos equipamentos, nós temos dispensação de tempo para cuidar dessas pessoas. E nós colocamos um preço. Entretanto, quando alguém diz assim, olha, eu não tenho condições, então nós passamos para a pessoa o preço base, de custo mesmo, para que a pessoa faça. E se a pessoa disser assim, olha, mas eu não tenho condições, eu preciso ser restaurado, então essa pessoa faz gratuitamente o programa. Por que nós temos essa filosofia? Porque aquele que tem condição de dar uma contribuição material para um benefício espiritual que está fazendo, ele vai fazer. Aquele que não tem, isso também não vai ser um impedimento para que a pessoa receba esse benefício espiritual. E eu já vi muitas igrejas que têm por filosofias o seguinte, se a pessoa não devolve o dízimo, então ela não pode ter cargo, ela não pode participar da ceia, ela não pode ser membro da igreja. Ou seja, ela não pode participar dos benefícios espirituais porque ela não trouxe uma contrapartida. E agora aqui nós estamos ignorando esse princípio que Paulo trouxe, que nós não devemos criar impedimentos para o Evangelho de Cristo. E olha o que ele continua dizendo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. É possível que aqueles que pregam o Evangelho, que anunciam o Evangelho, dedicam-se integralmente ao Evangelho, eles vivam do Evangelho? Sim, é possível. É possível, é lícito, é louvável, e a minha vida é uma prova disso, de que é sim possível. Entretanto, isso não deve ser posto por obrigação àqueles que são beneficiados pela tua pregação do Evangelho. Então aqui nós vimos ele discorrer a respeito de um ministério louvável e que de fato não existe essa obrigatoriedade de retribuição. Aqui ele não falou de dízimo, ele não falou de um salário mínimo, ele não falou de corrente de Israel, ele não falou de pacto, ele não falou de nada. Ele simplesmente está trazendo o papel daqueles que hoje se dizem levitas, de que eles não deveriam usurpar tal direito, porque não devemos criar impedimentos para o Evangelho. E, mais do que isso, nós temos que anunciar o Evangelho por obrigação e não em troca de contrapartida. E eu acho forte quando ele diz no final, e ai de mim,
se não anunciar o evangelho. Aquele que é chamado a uma missão espiritual, ele tem que cumprir esse papel, independente de como ele vai sobreviver. Porque nós devemos, sim, primeiramente, ter a concepção muito bem firme de quem nos sustenta é Deus. Simples assim, tá bom? Vamos dar sequência? Uma outra coisa que nós precisamos levar em conta. Agora em Atos, no capítulo 4, 32 a 35, tem uma narrativa muito interessante. Olha o que acontecia na igreja lá dos primórdios. Presta atenção. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam um preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, a igreja primitiva, ela não adotou, ela não herdou o princípio dos levitas. Não herdou. Aqui não fala-se nada em levita, não fala-se nada em dízimo. O que se herdou da igreja primitiva? O conceito de que nós devemos anunciar o evangelho. A igreja que se instituiu-se após Cristo, ela era itinerante, era uma igreja que ela precisava sair do lugar, ela precisava ir para os confins da terra, ela precisava anunciar, e por causa disso, todo aquele que era introduzido agora a esse corpo, ele contribuía para isso. De que forma? Ele trazia todos os seus bens, ele vendia e entregava aos apóstolos. Os apóstolos administravam isso de que forma? Eles compravam sandálias melhores para eles, roupas melhores para eles, notebooks melhores para eles, casas para eles, fazendas para eles? Não. Eles pegavam aqueles recursos e repartiam de igual necessidade a todos que estavam seguindo. Então, todos usufruíam dos mesmos alimentos, das mesmas roupas, dos mesmos bens em questão de qualidade, né? Era dessa forma. E os apóstolos administravam aquilo. Quando nós vemos, como vimos anterior, Paulo requisitando isso, porque nesse momento ainda não existe Paulo na história. Paulo ainda era um perseguidor, né, de cristãos. E aí Paulo, quando é introduzido a este corpo, e é pregador, ele requisita em um determinado momento que lhe envie recursos, que lhe envie pessoas, para que ele também consiga cumprir o teu papel. Então presta atenção, era dessa forma. Aqui eu já apresentei para vocês dois relatos fortes que demonstram que não havia indícios de herdar-se o ministério levita. E agora eu estou trazendo para vocês uma passagem que diz como que funcionava essa questão de bens. Não havia quem se beneficiasse disso. Na verdade, todos eram beneficiados disso. Todos se alimentavam da mesma forma. Não havia aqueles que na sua casa à noite faziam banquetes glorificando a Deus pelos seus alimentos, enquanto havia pessoas com fome, estando sob a mesma fé. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos acudir primeiro àqueles que são da mesma fé. Por causa desse princípio que nós vemos aqui em Atos, no capítulo 4. Está percebendo? Mas espera lá. Se havia toda essa questão, e aquele texto, Diego, eu não sei nem onde que está, que fala que aquele que dê por amor, isso não é no Novo Testamento? Isso não é a respeito do dízimo? Então calma lá, vamos fazer a leitura. Ele está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Olha aqui o que é dito. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, ou seja, aquilo que nós vimos em Atos, né? Dos apóstolos que recebe e reparte, não necessito escrevermos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios. Presta atenção, que agora aqui ele está escrevendo aos coríntios,
fazendo uma referência aos macedônios. Mas por quê? Que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Você está vendo que todo o contexto é acerca da administração de recursos, né? Pois bem, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós, né, os de Coríntios, não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, né, que estão em Coríntios, deste firme fundamento de glória. O que ele está querendo dizer aqui? Presta atenção. Primeiro ele diz que é louvável a administração que as pessoas de Coríntios possuem desses recursos materiais. E ele diz que em outrora já foi concedido recursos aos macedônios. E isso foi louvável e ele se sentia, né, muito feliz por isso. Mas agora ele diz o seguinte, que corre o risco de quando ele voltar, ele passar por Coríntios, alguns macedônios vir a ter com ele, de olho em quê? Nos recursos que eles precisam para a sua sobrevivência. E aí ele diz o seguinte, mas olha, não estejam despercebidos ou despreparados, para que não venham a nos envergonhar ou vos envergonhar. Está percebendo? Ou seja, ele está escrevendo uma carta dizendo assim, olha, vocês têm ajudado, é muito bom, mas existe ainda necessidade e eu vou passar por aí, pode ser que alguns venham, então não fiquem despreparados acerca de uma ajuda que pode vir a surgir a necessidade. E aí ele continua dizendo assim, portanto, tive por coisa necessária, ou seja, ele achou que era necessário exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, ou seja, preparasse ali os recursos a ser concedido aos macedônios, já antes anunciado, e para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ou seja, para quando eles aparecerem dizendo que precisam, eles estarem prontos a abençoar e não para colocar uma certa avareza naquilo. Falando, nossa, mas agora vai ser tão difícil, vamos ver o que consegue. Está percebendo? E aí ele continua dizendo, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. Estes versos que são aplicados para a constituição de ofertas, olha, vamos ofertar para a igreja, vamos ofertar o dízimo e tal, e cada um dê com alegria. Presta atenção, isto não é uma lei. Esse princípio ele não se estende até os dias de hoje. Aqui nós temos uma narrativa pontual. Paulo ele está escrevendo de que os coríntios precisavam ajudar os macedônios. Ele já mandou mensagens antes, mandou carta antes, dizendo, falou assim, olha, eu estou indo, é possível que eles, né, estejam aí. Então, para não pegar de surpresa, já preparem e cada um que for ajudar, que faça com o coração alegre. Existe uma obrigatoriedade em fazer isso? Não. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque nem sempre os macedônios vão aparecer por aqui. Existe sim as necessidades de pobres, de viúvas, de órfãos, de estrangeiros, né? E tantos outros. Mas não se aplica esse mesmo princípio. Nós podemos usar por analogia o princípio. Entendendo que se nós precisarmos ajudar alguém que nos procura, que nós devemos fazer isso prontamente, que recursos a fim de ajudar as pessoas, elas precisam estar separados em nossa casa. Nós devemos estar sempre pronto a fim de que a nossa ajuda ela seja como uma bênção para aquela pessoa, não como um ato de avareza, não como um pesar, uma dificuldade, sabe? É isso que o princípio aqui está nos ensinando. E mais do que isso, todo aquele que fizer, que o faça com o coração alegre
e não por tristeza ou por necessidade ou visando algum benefício por parte do Senhor. Tá entendendo? Mas vamos lá. Feito toda essa análise e visto essa oferta voluntária, destacando-se que o princípio de dízimo que hoje muitas igrejas praticam não é nem o que foi proposto na nação de Israel, na antiga aliança, na primeira aliança, na velha aliança, nem muito menos na praticada na nova aliança. Então, você deve se perguntar assim: Diego, mas se o que hoje é praticado não tem nada a ver com a Bíblia, então eu não devo fazer? Então, pera lá. Vamos entender o seguinte. Eu percebo hoje, com a minha experiência, com o que eu percebo de estudar a Bíblia, o que eu entendo de ser humano, é que não precisaria utilizar de tais argumentos, vamos colocar assim, mal interpretados, tá? Vamos colocar todo mundo no mesmo saco da ignorância. Vamos colocar que ninguém lhe cobra o dízimo, nenhuma igreja propôs o dízimo a fim de enriquecimento, tá bom? Não vou fazer isso. Vou colocar que todo mundo interpretou errado a Bíblia. Mas eu percebo que não se fazia necessário isso, pelo princípio de que essa arrecadação é para ajudar o próximo. Então, quando você se dispõe a pleitear os direitos do próximo, automaticamente gera-se uma simpatia, ou melhor, uma empatia muito grande das pessoas. Nós vemos movimentos na Rede Globo, no SBT e tantos outros que fazem ações em prol daqueles que precisam, e o Brasil todo doa dinheiro. Nós vemos campanhas no mundo todo em prol da África, em prol de necessidade, e o dinheiro aparece, tá? Ou seja, o coração humano parece que ele enche-se de empatia quando vê alguém abrindo mão do seu tempo, dos seus esforços, da tua influência em prol de terceiros. Então, diante disso, eu percebo que nem haveria essa necessidade, porque biblicamente, nem na nação de Israel, nem sobre a nova aliança, não atende-se esse requisito de você retirar 10% de todas as suas receitas, levar até o teu pastor, o teu padre, o teu apóstolo, o teu bispo, seja lá quem for, para que ele tão somente pague a conta de luz, conta de água, o seu próprio salário e viva bem. Tá? Então, nós não temos respaldo bíblico para isso. Ah, Diego, mas igreja precisa pagar energia, precisa pagar... Ótimo, mas isso poderia ser uma oferta voluntária. Você não precisaria obrigar, você não precisaria oprimir, você não precisaria criar um impedimento do evangelho para quem não fizesse isso com uma proporção de dinheiro pré-estabelecida. Você está percebendo? E ainda que assim o fizesse, que o fizesse por questões éticas e não por questões bíblicas. Não para gerar temor, mas para que as pessoas fizessem voluntariamente e não por obrigação. Você está percebendo? Essa é a minha visão acerca do porquê disso. Mas vamos supor que você assistiu esse vídeo e você está tão arraigado nos seus pensamentos que você não conseguiu compreender nada. Você ainda pensa assim, não, mas eu tenho que devolver o dízimo, né? Porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser abençoado, porque senão eu não vou prosperar e tal, e eu preciso. Mas, Diego, os pastores, os padres, os bispos, os apóstolos, eles não são os levitas do dia de hoje? Presta atenção, eu já respondi a respeito disso. Eu já mostrei na Bíblia que não, que os ministérios de levitas já passou. Eu já respondi na Bíblia que o papel dos levitas para serem merecedores, dignos do dízimo, atendia a outras expectativas. Mas ainda assim que você não tenha compreendido isso, eu vou responder claramente essa dúvida sua com o texto de Jesus Cristo. Olha só o que Jesus diz. Em Mateus 23 ele diz bem assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Por que na cadeira de Moisés? Aqui é dito que existem pessoas que se assentam em supostos tronos de pessoas que são intermediadores de Deus, tá? Mesmo não sendo. E olha o que ele diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
Então presta atenção. Jesus aqui está falando de uma classe de pessoas que se dizem detentores de poder, que estão ali por causa do nome do Senhor, mas que são mentirosos. E que dizem para fazer muitas coisas, mas eles mesmos não fazem. Eles dizem para você visitar os pobres, as viúvas, os órfãos, mas eles não visitam. Eles falam para você abrir mão do seu recurso, deixar vencer a sua energia, isso e aquilo, para lhe devolver o dízimo, mas eles não se submetem a isso. Dizem que você precisa abrir mão do seu regime alimentar, dos seus sonhos, dos seus princípios, mas eles não fazem isso. Eles dizem que você não deve gastar o seu tempo com lazeres, com prazeres, isso e aquilo, mas na casa deles tem televisores enormes, nas férias deles eles viajam para praia, para parque de diversões. Ou seja, eu estou trazendo para os dias de hoje, tá? Compreenda isso. Ele está dizendo de classe de pessoas que se assentam em posições espirituais que não foi instituída por Deus e que dizem que vocês devem fazer determinadas coisas, embora eles mesmos não façam. Presta atenção. A ordem de Jesus é: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles façam. Se pessoas desse tipo chegam para você e falam assim: olha, me dá o dízimo disso, daquilo, em uma determinada igreja, e você concorda com isso, devolva. Mas não replique esse ensinamento, porque não é bíblico. Se porventura hoje, para você participar de uma determinada religião, você é obrigado a fazer isso, e se você concordar, faça. Você não precisa escandalizar ninguém lá. Mas não replique esse ensinamento, porque aí você está fazendo o mesmo que eles. Está percebendo? Você faz por si, para não ser condenado, nem por eles, nem por Deus. Mas não coloque o mesmo fardo sobre outros. E assim ele continua dizendo: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Então presta atenção. Jesus, e desculpa eu estar utilizando esse texto para aplicar a liderança religiosa moderna, mas parece que se aplica com perfeição quando nós vemos que existe uma liderança narrada por Deus, por Cristo, de pessoas que se assentaram em lugares que Deus não colocou, que atam fardos pesados nas pessoas, que eles mesmos não carregam, está percebendo? E que buscam ser notados pelos homens, recebem títulos honorários, recebem todo o holofote, senta-se nas primeiras cadeiras, recebe as honras dos homens e amam serem chamados de mestres pelos homens. Mas presta atenção ao que Cristo diz a mim e a você que quer tão somente louvá-lo, honrá-lo, glorificá-lo e servi-lo. Olha o que ele diz: vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre. Todos vós sois o quê? Irmãos. Sobre o primeiro princípio de uma liderança, Jesus já fala assim: olha, não tem essa história de liderança, você é o líder, o libertador. Não tem isso nos dias de hoje. Sabe por quê? O nosso maior libertador já se levantou. Você sabe quem é, né? E é Cristo apenas, tão somente. Eu, você, o bispo não sei do que, o padre não sei do que, o pastor não sei do que, o apóstolo não sei do que. Todos nós somos o que? Irmãos. Diante de Deus somos todos irmãos. O mesmo grau de humildade, o mesmo grau de poder, o mesmo grau de honra. Todos nós somos irmãos. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E ele continua dizendo assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, e é aquele que está nos céus. Eu acho interessante os próximos versos, porque quando nós falamos, nós lemos Jesus falando assim: olha, ninguém chamei de vosso Pai. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Por que Pai? Curiosamente, hoje o cristianismo se divide em duas religiões.
o catolicismo e o protestantismo. E nós temos duas lideranças formadas aqui. A primeira, a liderança todinha, é uma referência de pai. Você tem o Papa, que em latim, né, significa pai, e você tem isso na escala maior, e você tem o da escala menor, que é o padre, que também em latim significa pai. E aqui ele diz o seguinte: olha, acerca de liderança religiosa, a ninguém vos chamei de pai, porque quem é o vosso pai é aquele que está no céu. E aí nós temos agora o protestantismo, onde o teu líder é quem? Chama-se de pastor. E aí vem Jesus dizendo assim: e nem sereis chamados de guias. Por que guias? O que o pastor faz? Não é isso? O pastor não guia as tuas ovelhas? Não cuida das suas ovelhas? E aí Jesus diz assim: porque só um é o vosso guia. E é quem? O Cristo. Mas o maior dentre vós será o quê? O vosso servo. Você quer ser chamado de pastor, de pai, de mestre? Entenda que não tem como. Esses títulos já foram concedidos a outros. Entre nós, todos nós somos irmãos. Se você quiser ser um pouquinho maior que alguém, então você seja servo desse. Porque aí a promessa de você ser alguma coisa vai se dar na eternidade, não aqui. Aqui somos todos irmãos, somos todos servos. Aqueles que dizem que você deve tirar do seu trabalho, do teu sustento, conceder a eles para que eles andem em carros melhores que o seu, morem em casas melhores que a sua, coma melhor do que você, presta atenção. O que diz? Lá em Ezequiel, Deus ainda manda uma mensagem falando assim: olha, os meus pastores pacentam-se a si próprios, arrancam a lã, o couro, a gordura das ovelhas, e não estão apacentando as minhas ovelhas. Tome cuidado. Biblicamente nós vimos tudo o que a Bíblia diz acerca do dízimo. Se você hoje frequenta, participa, é membro de uma igreja que tem como regra a devolução, saiba que você fará a devolução, ou melhor, você pagará a eles o dízimo, não porque a Bíblia diz, não porque exista promessa, não porque você é obrigado, mas você faz isso porque eles te obrigam. E se você concordar voluntariamente, você o faz. Caso ao contrário, esteja com a tua mente em paz. E não negligencie uma coisa. Mesmo você pagando-lhe os dízimos, você não está isento da tua responsabilidade para com os pobres, para com os órfãos, para com as viúvas, para com os necessitados. Está percebendo? Uma coisa não isenta a outra. E eu espero que com esse estudo você possa ter conhecido um pouquinho mais acerca da Bíblia a respeito desse assunto e verso por verso você possa ter sido edificado. Que Deus lhe abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite e nos encontramos em breve. Até mais, tchau, tchau.